A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, porque todo vídeo subido na plataforma digital lhe será comunicado uma notificação. O nosso assunto de hoje é um assunto muito tenso no meio da teologia, tanto calvinista como arminiana. Deus é amor. Deus amou a todos. Segundo os arminianos, Deus amou a toda a humanidade. Agora, se Deus é amor, por que Ele criou vasos de ira para a perdição? Não parece ser contraditório? Se Deus amou o mundo todo, por que Ele criou vaso para a perdição? Então, é claro que Deus não amou a todos, né, irmão? Porque se Deus mesmo tivesse amado a todos, pessoa com pessoas, não estava escrito em Romanos 9:22 que Deus teria criado vasos para a perdição. É o verdadeiro paradoxo da nossa fé. Em João, capítulo 3, verso 16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou o mundo. Agora vamos ler Romanos 9:22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparado para a perdição. É um texto tenso. Os arminianos, eles tentam tirar essa tensão do texto e o que é que faz? Destrói a doutrina da salvação, irmãos. Não é melhor nós ser humildes, baixar a cabeça e falar como Paulo, depois que Paulo abordou estes textos bastante tensos, capítulo 11, 10, capítulo 9, 10 e 11, e no final, que foi que ele falou? Ó profundidade da riqueza, qual inescrutável são teus juízos. Ele não tirou a atenção do texto e inclinou-se ao Deus da Escritura, tendo em mente que este assunto, irmão, é um assunto tenso, um assunto que não encontramos, não damos conta de avaliar esse assunto e de entendermos
perfeitamente. Isso é um paradoxo. O que é um paradoxo? O paradoxo é quando tem duas verdades parecendo contradizente, mas que na mente de Deus está perfeitamente certo. Só para nós entendermos uma coisa. Irmãos, todas as coisas Deus decretou. Como é que Deus decreta todas as coisas e Deus responsabiliza o homem? Deus decreta e não anula a vontade do homem. Como entendemos? Lucas, capítulos 22 e 22. Ali, nós encontramos os dois decretos de Deus. O decreto para Cristo ser traído e o decreto do traidor. Vejamos, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas aí, daquele por quem o Filho do Homem é traído. Aqui nós encontramos a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Andamos lado a lado. A soberania de Deus e a vontade humana. E Deus, não anulando a responsabilidade humana. Vai como está escrito. Vai como está escrito. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Decreto de Deus. Soberania. Mas ai daquele porque o Filho do Homem é traído. Responsabilidade humana. Entendeu? Duas coisas andando juntas e nós não sabemos como conciliar essas duas coisas. Deus decreta, mas não tira a responsabilidade do homem. Vamos ler outro texto aqui. Em Atos 2 e 23. Só para nós fazermos uma análise aqui. Atos, capítulo 2, verso 23. Olha aqui o que diz. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e paciência de Deus, vós o mataste e o crucificaste. Então, vamos ler o 22. Varões israelitas, atendei. A estas palavras, Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste e o crucificaste. Então, Cristo foi entregue pelo decreto de Deus. Mas os principais sacerdotes mataste. E Deus colocou neles a responsabilidade humana. Como? Foi Deus que decretou que ele fosse morto, se entregue na mão de homens, a mãos sujas,
de homens pecaminosos foi entregue na mão dele pelo decreto e presciência de Deus. E como Deus cobrou deles? Aqui nós vemos a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Foi decretado por Deus. E como Deus cobrou deles? Porque o decreto de Deus não anula a responsabilidade humana. Como entender isso? Agora, vamos entender essa parte. Deus amou a todo mundo. Como que Deus amou a todo mundo e preparou os vasos para a ira? Então, Deus não amou todo mundo, irmão. Irmãos, vamos ler aqui Tito. Vamos entrar nesse texto aqui. A epístola escrita pelo o apóstolo Paulo a Tito, né? Vamos ler o capítulo 2, capítulo 2, verso 11. Os arminianos gostam de citar muito esse texto. Dois e 11. Porquanto a graça de Deus se é manifestado salvadora a todos os homens. Como nós vamos entender esse a todos os homens? Porque nesse contexto aqui tinha um contexto dos gnosticismo, da gnose, que eles falavam de uma sabedoria secreta que tinha sido disponibilizado para alguns. Então Paulo vem com o evangelho contrapondo essa filosofia e dizendo: a salvação, Deus se manifestou trazendo salvação a todo o homem. Então, irmãos, todos os homens, significa toda a humanidade? Então vamos ver Coríntios 5 e 22, porque nós temos que fazer uma harmonia com os textos para entender se é toda a humanidade. Aí vamos ler aqui Coríntios, capítulo 15, verso 22. Vamos entender se Cristo verdadeiramente morreu pela humanidade. Muitos abelianos afirma categoricamente que Cristo morreu por toda a humanidade. Então vamos entender aqui, ó. Vamos entender. Coríntios capítulo 15, do verso 22. Ó, porque assim como Adão, porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. E aí? Será que todos vão ser vivificados em Cristo? Toda a humanidade? De maneira nenhuma, irmão.
De maneira nenhuma. Então, aí, nessa doutrina arminiana, aí nós temos uma contradição. Porque se esses todos aqui é humanidade, nós vamos cair na heresia do universalismo, que diz que até o diabo vai ser salvo. Aí, nós temos um problema de interpretação. Aqui é o próprio Paulo falando. Assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. É toda a humanidade? Não. Agora vamos entender quem é esse todos. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 10. Vamos entender quem é esse todos? Aqui. 2 e 10. Olha aqui, ó. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Aqui, Paulo não sofre por todos os homens, para que todos sejam salvos. Aqui ele salva. Tudo sofre por causa dos eleitos, para que eles alcancem glória eterna. Vamos ler outro texto aqui. Se Cristo morreu por toda a humanidade. Apocalipse 5, 9 e 10. Irmão, aqui nós estamos fazendo uma harmonia desta suposição que Deus morreu por todos os homens. Que é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia. Abre aí a sua Bíblia, vamos ler comigo aqui. Apocalipse 5, 9 ao 10. Vamos ler aqui, ó. Olha aqui, ó. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, nação e língua. Compraste não toda a humanidade, as pessoas que procedem de todas as nações, tribos e línguas. Não é toda a humanidade, é pessoas que procedem. Como assim? Deus salva goianos, Deus salva paulista, Deus salva carioca, Deus salva paraibano, Deus salva mineiro, Deus salva peruano, boliviano, equatoriano, argentino, paraguai, uruguai, espanhol, português, holandês, francês, alemão, chinês, japonês, neerlandês, holandês, pessoas. Cristo morreu por pessoas de todas as tribos, nações e línguas. E aí vamos ver aqui o último texto. Aqui, por quem Cristo morreu? É João, capítulo 11, 51 e 52. Diz assim: ora, não disse ele de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava a morrer pela nação. Não somente pela nação, mas também para reunir um corpo, os filhos de Deus que andam dispersos. Quer dizer, que Cristo morreu pela nação de Israel e pelos filhos de Deus que estão dispersos na terra. Então, não morreu por toda a humanidade. Que não é eu que estou falando, é as Escrituras. Então, se Deus amou o mundo, e o mesmo Deus que amou todo mundo
preparou vasos para a ira, vasos de ira para a perdição, então esse contexto de dizer que Deus amou todo mundo não é verdade. Outra coisa, aqui João 17:9, aqui Cristo fala que para a salvação ele não orou que todo mundo fosse salvo. Vamos ver aqui, ó. João 17:9. Vamos ver o 17:8. Porque lhes tenho transmitido a palavra que me deste, e eles a receberam verdadeiramente, conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, que são teus. Aqui Cristo fala que quando ele roga, que ele ora, ele não ora por todo mundo, mas ora só por aqueles que o Pai deste a Cristo para que fosse salvo. Então, irmão, aí é uma contradição. É uma contradição dizer que Deus amou a todo mundo. Aqui o próprio Cristo fala que a oração que ele faz, que ele roga, não é por todo mundo, mas por aqueles que lhe deste, os eleitos. João 17:9. Então essa expressão que Deus amou todo mundo, por pessoa e por pessoa, não é um texto que se encaixa com a Bíblia. Agora, os arminianos dizem que a salvação é pela presciência, né? Deus olhou lá na frente, no corredor da humanidade, e viu os que iam crer nele. Agora, Deus cria a história e depois vai lá na frente consultar a história. É uma coisa totalmente errada. Vejamos aqui, 2 Reis 19:25. Reis, 2 Reis 19:25. Aqui é o texto falando sobre o decreto de Deus, irmão, sobre Senaqueribe. Ao 25. Agora, não ouviste que já há muito tempo dispus estas coisas, já desde o dia remoto, e tinha planejado, agora, porém, as faço executar. Quer dizer, Deus criou a história, planejou a história e executou a história. Entendeu? Então, contradiz todo o argumento arminiano, que Deus, pela presciência, olhou lá na frente. Aqui diz, ó, Deus cria, Deus planeja e Deus executa para todas as coisas acontecer. 2 Reis 19:25 e 26. Então não tem nada, irmão. É o mesmo Deus que cria, é o mesmo Deus que executa todas as coisas para cumprir. E Deus não isenta a responsabilidade do homem. Nós temos que entender a Bíblia do jeito que está escrito. Então, irmãos, agora, Deus escolheu de antemão
de antemão. E o verbo grego é o prognosis. O prognosis retrata o texto de 1 Pedro 1, 19 e 20. Vamos ler aqui para nós encerrar este vídeo. Vamos ler Pedro 1, 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem efeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Antes da fundação do mundo. Esta expressão aqui do sangue, irmão, aqui do sangue, não tem o indicativo, tem o indicativo neutro. O sangue aqui no grego, manifestado, derramou o seu sangue por amor de nós, aqui é um indicativo neutro. Não deu para ser traduzido no português. Mas o sujeito aqui é Cristo, né? Que foi colocado, a expressão aqui, predeterminado, né? Antes de ele vir ao mundo, antes dos tempos do século. Aqui não é um pré-conhecimento. Aqui é um conhecimento antecipado. É isso daqui que diz o prognosis. É o mesmo verbo lá de Romanos 8, 29 e 30. Então, é um conhecimento antecipado e não um pré-conhecimento de existente. Então, fica aí para nós meditar. Irmãos, quem vier aí me refutar, venha com texto bíblico. Venha com texto bíblico. Tem um irmão aí, irmão Reinaldo, sempre ele vem aí me refutar, mas com os textos desconexos do assunto que eu falei no vídeo. Entendeu? Eles vêm aí com texto que não tem nada a ver com o assunto que eu falei. Outro vídeo aí ele vem falando sobre que como é que entendeu o processo da salvação, que muitos morreram, muitos sofreram. Irmão, eu, em maneira nenhuma, isentei a responsabilidade humana do processo da salvação. Apenas falei que na justificação não entra a obra humana. Por isso que Paulo fala lá, somos justificados independente das obras. Então, depois que inicia o processo, aí que acontece a responsabilidade humana. E ele faz um angu de caroço, entendeu? Misturando a evidência da salvação com a causa da salvação. Quando ele mistura a evidência com a causa, destrói todo o conceito da doutrina da salvação. É muito triste a pessoa não sentar para ser humilde, para ouvir quem entende do assunto e depois fazer uma análise dentro da Escritura Sagrada. Então, irmãos, fique com Deus aí.
Se Deus amou o mundo todo, por que Deus criou vasos para ira? Medite aí nesse assunto. Fique com Deus, a paz de Deus com todos.